Boa noite, pessoal, estamos aqui novamente para aprender um pouquinho agora sobre mecânica dos fluidos, que é um assunto agora aqui sobre estática dos fluidos, né? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho o exercício aqui para vocês entenderem bem, tá? Então nós temos aquele exercício clássico em que a gente está querendo medir a pressão em um certo ponto e a gente tem um manômetro de diversos estágios aqui, composto por diversos fluidos, né? E ele vai servir para a gente calcular o valor da pressão aqui nesse ponto de gás onde a gente tem a gasolina aqui, tá? Então a gente imagina que a gente tem uma tubulação percorrendo aqui, entrando no plano do papel, né? E essa tubulação ela vai ter uma pressão. E como que a gente vai medir essa pressão? Através desse manômetro aqui que a gente tem aqui, certo? Então vamos fazer uma análise no que a gente tem, em quais são os dados que a gente tem aqui no exercício, tá? Então a gente tem 4 fluidos diferentes aqui, tá? Além do ar também. A gente tem a tubulação de gasolina, certo? Que a gasolina vem até aqui, a essa altura de 0,22 metros. A gente tem uma certa quantidade de mercúrio, que ela tem essa altura de 0,1 metros e ela vem até aqui. A gente tem uma certa quantidade de óleo que vai seguindo o mercúrio e para nesse ponto aqui, seguindo essa altura de 0,5 metros. A gente tem uma certa quantidade de água também que vem até esse ponto aqui, e ela tem uma certa altura de 0,45 metros que está mostrada aqui, certo? E aqui nesse ponto nós temos, aqui em toda essa região nós temos o ar, tá? E ele deu o valor da pressão aqui, que ele é igual a 270 kPa. E também os dados que foi dado para a gente são os valores das densidades de cada fluido aqui, tá? Então, como é um exercício bem clássico, eu vou ensinar um passo a passo bem legal aqui para vocês nunca mais terem problema nesse caso. Esse é um caso um pouquinho mais difícil, porque ele envolve diversos fluidos, mas se vocês seguirem com calma, fazendo o passo a passo certinho, não vai ter problema nenhum para vocês resolverem nos outros exercícios. Então, vamos lá. Então, o passo 1, que eu gosto sempre de fazer, tá? Então, vamos escrever aqui o passo 1, é a gente numerar os pontos de interesse. Então, a gente vai voltar aqui no nosso desenho e nós vamos fazer diversos números aqui em todos os pontos de interesse que a gente vai querer calcular a pressão depois. Então, eu vou começar aqui pelo ponto da gasolina, que a gente vai ter o ponto 1. Aqui onde termina a gasolina, a gente vai ter o ponto 2. Nesse ponto aqui na altura do mercúrio, a gente vai ter o ponto 3. Nessa mesma altura aqui na esquerda, nós vamos ter o ponto 4. Ainda na divisão entre o óleo e o mercúrio. Nessa mesma altura aqui do óleo, nós vamos ter aqui o ponto 5. Nessa mesma altura, do lado que a gente desenhou o ponto 5 aqui, nós vamos desenhar o ponto 6. Descendo aqui um pouco, na mesma altura que nós temos aqui na esquerda, aqui como eu estou mostrando para vocês, a gente vai ter o ponto 7. Na mesma altura aqui na esquerda nós vamos ter o ponto 8. E aqui no alto, lá no ar, a gente vai ter o ponto 9. Então, como que eu defino os pontos de interesse? Vocês veem que são os pontos em que a gente tem as alturas dadas, tá vendo? Então, aqui no ponto 1, entre o 0,22, então, nas extremidades do 0,22 a gente tem o ponto 1 e o ponto 2. Nas extremidades do ponto 0,1 a gente tem o ponto 2 e o ponto 3. Nas extremidades do ponto 0,5 a gente tem o ponto 4 e o ponto 5. E nas extremidades aqui também do 0,5 a gente vai ter as extremidades do o ponto 6 e o ponto 7. E o ponto 8 e o ponto 9 nas extremidades aqui do ar. Então, isso aqui vai ajudar muito a gente a hora que a gente for calcular as pressões e a gente saber os pontos de interesse. Então aqui o segundo passo que a gente vai ter, o passo 2, vai ser determinar em quais pontos nós temos a mesma pressão, tá? Então nós vamos determinar os pontos onde temos a mesma pressão. Mas André, como que a gente vai fazer isso, cara? Como que a gente sabe isso? Nós vamos utilizar uma regra que chama a lei de Stevin. O que quer dizer a lei de Stevin, André? O que você está querendo dizer com isso? A lei de Stevin fala pra gente que quando nós temos uma mesma altura, claro, vertical, em um mesmo fluido, então nós temos a mesma pressão nesses dois pontos. Tá? Então vamos exemplificar aqui para vocês entenderem. Olha aqui no ponto 3 e o ponto 4. Os dois, o ponto 3 e o ponto 4, eles estão dentro do mercúrio, tá? Que nem o desenho que eu fiz aqui para vocês.
O ponto 3 e o ponto 4 eles estão à mesma altura na vertical, eles estão alinhados. Então o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer que a pressão em 3 ela é igual à pressão em 4. Isso é uma das principais características aqui na estática dos fluidos. Isso aqui eu vou chamar de equação 1, só para a gente ficar bem organizado aqui também. Tá? Se a gente voltar aqui no nosso desenho, quais outros pontos que estão no mesmo fluido e eles têm a mesma altura? A gente não pode considerar aqui, por exemplo, um ponto aqui no ar e um ponto aqui na água, porque eles estão em fluidos diferentes. A mesma coisa se a gente vê aqui na água e aqui no óleo, eles vão estar na mesma altura, só que em fluidos diferentes também. Agora, se a gente olhar aqui o ponto 5 e o ponto 6, a gente vai ver que eles estão na mesma altura e ambos estão presentes no óleo. Tá? Então, a gente vai vir aqui no passo 2 e a gente vai escrever que a pressão em 5 ela é igual à pressão em 6. Tá? Então, porque elas estão na mesma altura e também estão no mesmo fluido. Essa característica de pressões iguais em mesmo ponto e mesmo fluido vão ser encontradas também em outros dois pontos, tá? Que a gente tem aqui. E eles são o ponto 7 e o ponto 8. O ponto 8 está na extremidade entre a água e o ar, e o ponto 7 está completamente dentro da água. E eles estão na mesma altura, então eu posso dizer que eles têm a mesma pressão. Então eu posso dizer que a pressão em 7 ela é igual à pressão em 8. E eu vou chamar isso aqui de equação 3. Então, se a gente for tentar achar qualquer outro ponto aqui no nosso desenho aqui, a gente não vai achar nenhum outro ponto que apresenta pressão igual ao outro, tá? Estando, claro, no mesmo fluido. E isso, claro, a gente vai pensar só nos pontos de interesse. Claro que se a gente pegar esse ponto aqui e a gente pegar um na mesma altura aqui na água também, eles vão ter a mesma pressão. Só que a gente não tem o valor das alturas nesses pontos, tá? Então, por isso que primeiro, a gente define os pontos de interesse que a gente tem, tá? E depois a gente vai analisar quais pontos de interesse possuem o mesmo valor de pressão. Então, aqui, agora, qual que é a nossa função? A gente terminou o passo 2, então aqui no passo 3, a gente vai calcular, tá? Então aqui no passo 3 a gente vai calcular a pressão nos pontos de interesse. Então calcular a pressão no interesse. Então tá, André, beleza. Então, só que a gente tem vários pontos de interesse, então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer com calma. A gente vai fazer devagar. Então, vamos primeiro pegar o ponto 3, tá? O ponto 3, por que eu vou escolher o ponto 3? Porque o ponto 3 ele já sai uma quantidade de pressão, vários pontos de pressão de interesse para a gente, tá? Então, se a gente vier aqui no 3, como que a gente calcula a pressão estática aqui nele? A partir dos outros exercícios que a gente tinha visto, a gente vai ver que a pressão em 3 vai ser a pressão do ponto 1, que é a pressão da gasolina que a gente está querendo, tá? Mais a pressão da coluna de gasolina que a gente tem aqui, que ela está fazendo influência aqui no ponto 3. Então, toda essa coluna aqui de gasolina vai criar pressão aqui no ponto 3. E mais essa coluna de mercúrio de 0,1 metros que está fazendo pressão aqui no ponto 3 também. Então nós temos três efeitos de pressão aqui no ponto 3. A pressão estática aqui da gasolina, a pressão do peso dessa coluna aqui de gasolina que a gente tem de 0,22 metros e também o peso do mercúrio que está em cima do ponto 3. Tudo que está para a esquerda a gente desconsidera, porque a gente está considerando tudo que está diretamente em cima do ponto 3. E como que a gente calcula a pressão aqui no ponto 3? A pressão no ponto 3 ela é igual à pressão em 1, como a gente falou. A gente tem então, que é o ρ da gasolina, que eu vou chamar de ρ de gás, vezes o G, vezes o H da gasolina, certo? Mais o ρ do mercúrio, que a gente chama de ρ de Hg, vezes o G, vezes o H do Hg, tá? Isso aqui eu vou chamar de equação 4, só para a gente guardar essa equação aqui. Por enquanto, mesmo que a gente já tenha esses valores, a gente vai guardar essa equação que a gente vai usar para calcular tudo depois, certo? Então agora a gente vai analisar a pressão no ponto 4, certo?
Como que a gente calcula a pressão no ponto 4? Então a gente vai ter que analisar tudo que está acima do ponto 4, certo? Então a pressão no ponto 4 vai ser a pressão estática no ponto 5, assim como a gente tinha feito no ponto 1 até o ponto 3, a gente tem que a pressão estática no ponto 4 é igual a pressão no ponto 5, que a gente não tem o valor ainda e a gente vai ter, mais todo o peso dessa coluna de óleo que está acima do ponto 4. Tá? Então esse 0,5 metros aqui que eu coloquei para vocês. Então, se a gente vier aqui no ponto 4, o P4 vai ser igual ao quê? Ao P5 mais o ρ do óleo, porque é óleo que está acima dele, vezes o G, vezes o H do óleo. Isso aqui eu vou chamar carinhosamente de equação 5. Se a gente lembrar também lá de cima, que nem a gente fez aqui, tá? Na equação 2, a pressão no ponto 5 ela é igual à pressão no ponto 6. Então a gente vai usar aqui, no lugar de P5, depois a gente vai poder chamar de P6. Mas isso a gente resolve aqui depois. Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise de pressões no ponto 7. Como que a gente calcula a pressão no ponto 7? Da mesma forma que a gente calcula no ponto 4 e no ponto 3. É a pressão de tudo que está acima dele. O que tem acima dele? A gente tem a pressão estática no ponto 6 e a pressão de toda essa coluna de água agora em cima do ponto 7. Então, a pressão no ponto 7 vai ser dada por P7 é igual a P6 mais o ρ do H2O, porque é a água que está acima dele, vezes o G, vezes o H de H2O, certo? Então aqui a gente tem a equação 6. Agora vem um ponto um pouquinho diferente para a gente. A gente vai fazer a análise no ponto 8. Então, qual que é a pressão no ponto 8? A pressão no ponto 8, se a gente fosse seguir toda a nossa linha de raciocínio que a gente fez em tudo aqui, a gente vai analisar que no ponto 8 vai ser a pressão no ponto 9, que é o 270 kPa, mais toda essa coluna de ar que tem em cima dele do ponto 8. Tá? Mas o ar a gente considera como se ele tivesse uma densidade muito pequena. Então, como o ar, comparado, claro, com os outros fluidos aqui, tá? Como se a gente for falar em números, a densidade do ar é na casa de 1 kg por metro cúbico, que é bem menor do que qualquer outro desses fluidos aqui. Então a gente considera que toda a pressão dentro de toda essa região que tem ar vai ser 270 kPa. Então a gente entende que o quê? Que no ponto 8 a gente vai ter a mesma pressão aqui do ponto 9, que vai ser 270 kPa. Então, vamos lá. Então, a pressão no ponto 8, ela vai ser igual à pressão no ponto 9, certo? Por quê? Porque é o que a gente falou, a densidade do ar ela é muito pequena, que a gente vai então chamar de 200 kPa, tá? E chamando aqui em valores, multiplicando, 270 mil Pascal, tá? Então, o primeiro valor de pressão a gente tem aqui no ponto 8 e no ponto 9. Então, se a gente voltar aqui na equação 3, a gente lembra que a pressão no ponto 7 ela é igual à pressão no ponto 8. Então, vamos escrever aqui. Se da equação 3, a gente tem que P7 é igual a P8. Então, o P7 ele vai ter qual valor? 270 mil Pascal. Porque o P8 a gente calculou aqui em cima e ele era também igual a 270 mil Pascal. Então, aí agora, como a gente já tem o valor de P7, a gente pode vir da equação 6, a gente tem o que? A gente tem que o P7 ele é igual ao P6 mais o ρ do H2O vezes o G vezes o H do H2O. Tá? Então, nós temos aqui que 270 mil ele é igual a P6 mais 1000 vezes a gravidade, que é 9,81, vezes o 0,45. Então a gente chega que o valor de P6 ele vai ser igual a 265.585 Pascal. Tá? Achamos o valor no ponto 6 também. Tá? Então aqui agora, se a gente vier na equação 2, o que dizia na equação 2? A equação 2 dizia que o P6 ele é igual ao P5. Putz, agora eu estou vendo um padrão, hein, André? Então aqui em cima, como a gente calculou o P6, então o P5 ele vai ter o mesmo valor que P6.
que é 265.585 Pascal. Então agora, qual equação que a gente vai usar? A gente vai pular aqui para a equação 5. Se vocês lembrarem aqui na equação 5, o que ela dizia? Ela dizia que o P4 é igual ao P5 mais o ρ do óleo vezes o G vezes o H do óleo. Tá? Vamos substituir os valores. P4 ele vai ser igual a 265.585 mais 790, que é o ρ do óleo, vezes o 9,81 vezes o 0,5. Então, o P4 vai ter o valor de 269.460 Pascal. Qual outra equação que a gente vai usar aqui agora? Se vocês acertarem, vocês ganham um biscoitinho. Então, ó, da equação 1, nós temos que o P3 ele é igual ao P4. Então, o P3 vai ter igual a 269.460 Pascal. E, finalmente, da equação 4, tá? O que a gente tinha na equação 4? A gente tinha que o P3 é igual ao P1, que é o que a gente quer saber, é igual ao ρ da gasolina, vezes o G vezes o H da gasolina, mais o ρ do HG, vezes o G vezes o H do HG. Tá? Então, a gente vai substituir os valores. 269.460 é igual ao P1 mais 700 vezes 9,81 vezes 0,22 mais 13.600, que é o ρ do HG, vezes 9,81 vezes 0,1. Fazendo essa conta, nós finalmente chegamos ao final, que o P1 ele é igual a 264.608 Pascal. Tá? Putz, André, são muitos passos, cara. Eu conheço um método que minha professora passou, que ela mostra direto como a gente chega numa equação que já calcula direto os dois pontos. Cara, eu não gosto desse método. Por quê? Porque a gente sempre confunde os sinais, a gente não entende por que uma pressão é igual a outra, a gente não realmente entende o que está funcionando aqui. Minha função aqui é ensinar para vocês o que está acontecendo fisicamente aqui dentro. Então a gente sabe que as pressões nos pontos de mesma altura e mesmo fluido, elas são as mesmas, certo? E a pressão em um ponto ela é igual à pressão estática do ponto acima dele, mais a pressão de todas as colunas de fluido que tem em cima dele, em cada ponto. Tá? Então, em qualquer ponto você pode fazer isso. Desde que você conheça as alturas, você consegue resolver qualquer coisa. Tá? Se vocês preferirem por fazer o método que vocês aprendem direto, eu não posso negar para vocês. Mas eu acredito que tem muita dificuldade na hora de aprender isso. Tá? Não é o que a gente está querendo ensinar aqui. Qualquer coisa, pessoal, deixem um like aí pra gente no nosso vídeo. E também pode deixar dúvida no canal e nos comentários. Grande abraço, tchau, tchau.